Palma para Jesus. Graças a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Eu convido os irmãos para abrir suas Bíblias no Evangelho de Marcos 10. Glória a Deus, glória a Louvado Deus, seja glória a Deus. Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o Cordeiro. Deus, bendito seja o Cordeiro. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Evangelho de Marcos. Só o Senhor é Deus, aleluias. Do 46 a seguir. Bendito seja o Cordeiro, Filho de Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Bendito seja o Cordeiro, Filho de Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Que diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Bate palma para Jesus, meus irmãos. Aleluia, Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, meus irmãos. Glórias a Deus, aleluia. Aqui estamos, meus irmãos, falando, aleluia, de um cego, Bartimeu, filho de Timeu, aleluia, Jesus, que se encontrava no caminho, aleluia, mendigando. Louvado seja Deus. Os estudiosos, meus irmãos, aleluia, falam que naquela época, louvado seja Deus, aleluia, pessoas que se encontravam a mendigar por alguma situação, enfermidade, ou seja lá o que fosse, carregava sobre si uma capa. Louvado seja Deus. Essa capa, meus irmãos, aleluia, os estudiosos falam que era muito grossa, muito pesada, porque era capa de, aleluia, de couro, de pele de cabras e cordeiro. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Essa capa, meus irmãos, louvado seja Deus. Ali, mostrava ali, meus irmãos, aleluia, aleluia, Jesus. Aquela, tipo uma humilhação, né, para Bartimeu, aleluia. Mostrava ali que ele era uma pessoa, aleluia, limitada, que não tinha vista, e o que restava para ele era mendigar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. O que sobrou para ele era mendigar, e aquela capa era o que identificava. Louvado seja Deus. Todos os mendigos ficavam com aquela capa, carregavam sobre si essa capa, até para se proteger do frio e da chuva. Louvado seja Deus. Enquanto no meio de nós hoje, meus irmãos, se encontra, aleluia, com a capa, não a capa, aleluia, que está mendigando, meus irmãos, mas a capa da incredulidade, a capa do pecado sobre si. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. A capa da inveja, a capa, louvado seja Deus. Nós sabemos que o pecado, meus irmãos, é um fardo em nossas costas, como aquela capa era um fardo nas costas
de Bartimeu, meus irmãos. Louvado seja Deus. Bendito seja o Cordeiro. Aleluia, Jesus. Quantos incrédulos no meio de nós, meus irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Não crê que Jesus tudo pode. Aleluia, mas fica ali pensando só, aleluia, nas dificuldades, nos problemas. Aleluia, cabisbaixo. Louvado seja Deus, mas não lança sua fé. Não lança, aleluia, não deposita a tua fé no Deus Todo-Poderoso, que tudo pode. Aleluia, Jesus. E ali, glórias a Deus, Bartimeu, aleluia, se encontrava ali, assentado a mendigar. Aleluia, mas ali, meus irmãos, ele era cego, mas ele ouvia. E ele ouviu, aleluia, e ele ouvia movimentos diferentes, ele ouvia pessoas falando, aleluia, que Jesus estava por ali. Louvado seja Deus. Imediatamente ele deve ter pensado, meus irmãos, hoje eu vou receber a minha bênção, hoje eu vou receber a minha vitória. E imediatamente ele começou a clamar, aleluia, Jesus. Graças Jesus, a Deus. filho de Davi, Maravilha, Jesus. ele clamava, aleluia, com alta voz, até quem sabe, né, meus irmãos? Ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque Deus sabe ele, aleluia, que ele passava, meus irmãos. Aleluia, ele viu ali Jesus, ele falou, é hoje que eu vou receber no teu coração. a minha bênção, é hoje, no teu louvado coração. seja Deus, aleluia, Jesus, ele clamava, aleluia, e graças a Deus. aleluia, as pessoas até, aleluia, Jesus, glórias a Deus, e muitos começaram a repreender ele, aleluia, quem sabe até mandando ele calar a boca, aleluia, ele não incomodar Jesus, quem sabe, né, meus irmãos, muitos repreendiam ele, louvado seja Deus, e quantos no meio de nós, aleluia, Jesus, tenta bater a nossa fé, né, meus irmãos, louvado seja Deus, aleluia, quantos de nós nos esforçamos para agradar a Deus, para fazer o querer a vontade de Deus, mas não, graças a Deus, tenta bater a nossa fé, tenta nos parar, louvado seja Deus, mas nós não podemos, aleluia, nos deixar se levar com os levantes, aleluia, com as barreiras, com os impedimentos. Nós temos que fazer, meus irmãos, igual a barreira. Louvado seja Deus. Ele falar, mas ele clamava, Jesus, Aleluia, Jesus. tem misericórdia de mim, clama, minha irmã, clama, meu irmão, a Jesus, que ele está ouvindo, aleluia, aleluia, os ouvidos dele, aleluia, está aberto para nos ouvir, meus irmãos. Clama, meus irmãos, com alta voz, como esse céu. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Basta a gente crer, meus irmãos, a gente confiar no Deus Todo-Poderoso, e Ele vai nos ouvir, Ele está nos ouvindo, quem sabe até Ele nos... Graças a Deus. Atender o nosso pedido, meus irmãos, porque Ele quer ver a gente mais de joelho dobrado, Ele quer ver mais a gente... Bendito seja o Cordeiro, Filho de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Ele quer ver a gente fazendo campanha e terminando graças a Deus, aleluia. Aleluia, meus irmãos, aleluia. No teu coração, aleluia, ele está ali tentando de alguma forma chamar a atenção de Deus, como esse cego Bartimeu, ele clamava, ele estava tentando chamar a atenção de Jesus. Louvado seja Deus, procurando onde muitos tentando calar ele, mas ele clamava, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. E ele clamava, tem uma pombinha até que Jesus, meus irmãos, neste lugar, aleluia, parando, é o Espírito mandou de que eu Deus chamasse, procurando louvado onde seja pousar. Deus. É no meu coração, Então, aleluia, chamaram é no o meu cego, coração, dizendo, aleluia, tem bom ânimo, levanta-te. glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E ali, meus irmãos, ele lançando de si a sua capa,
levantou e foi ter com Jesus. Aleluia. Coisa linda, meus irmãos. Ele ali já falou, já tomei posse da minha vitória. Aleluia, essa capa da humilhação. Hoje é Aleluia, dia ele 5 tirou, de ele jogou outubro, lá fora, 5 ele de jogou, outubro tirou de cima dele de aquele 2025. peso. Aleluia, que os estudiosos falam, meus irmãos. que Esta aquela é a capa segunda pesava pregação 15 da a missionária 16 Thelma na quilos. Igreja Imagina, meus Pentecostal, irmãos. Aleluia, As Maravilhas de glórias Jesus. a Deus. O tema, o ceguinho bate-me. Essa capa, minha irmã, da incredulidade. Louvado seja Arranca Deus. Livro essa de capa, minha irmã, Marcos, aleluia, da cegueira espiritual. capítulo Agrada 10, a Jesus, minha irmã. do 36 em Louvado diante, vai falar seja sobre a Deus. história de Vamos agradar Bartimeu. a Deus. Vamos agradar a Deus. Louvado Vamos chamar a seja atenção Deus. de Deus. Vamos fazer Hoje, o dia querer, a 5 vontade do de Deus outubro de Todo-Poderoso. 2025, na Louvado Igreja seja Pentecostal, Deus. Maravilha de Jesus. Aleluia, Aqui na louvado cidade de seja Oswaldo Deus. Cruz, interior de São Paulo. E ali, meus irmãos, Missionária quando Thelma ali Pereira, Jesus casal falando útil agradável, disse, pastor Marcos Venâncio, que queres missionária que te Thelma faça? Pereira. E o cego Hoje é lhe domingo, disse, mestre, dia 5 que eu de tenha vista. outubro de Aleluia, 2025. Jesus. Aleluia, ele perguntou. Graças a Deus, ao aleluia. cego Bartimeu, meus irmãos. Aleluia, eu creio que ele está aqui perguntando a mim e a você. Esta noite, Bendito que queres seja que o eu te Cordeiro. faça? Aleluia, fala para Jesus, minha irmã. O que tu queres que Jesus faça? Aleluia, Jesus, aleluia. E ele está ouvindo, minhas irmãs. Louvado seja Deus. Ele está ouvindo, aleluia, o nosso pedido, o nosso clamor. Aleluia, vamos pedir com fé. Louvado seja Deus, que aqui o cego Bartimeu, aleluia. Ele já foi falando qual era o desejo, a petição dele. E eu creio que as minhas irmãs estão clamando, estão pedindo, está lançando o seu pedido nas mãos do Senhor. Graças a Aleluia, Deus. o cego Bartimeu, ele disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Aleluia, glórias a Deus. Graças a Deus. E logo ele viu e seguiu a Jesus. Louvado seja Deus. Nós temos que ter fé, minhas irmãs. Não adianta pedir com fé. Não adianta pedir, aleluia, e não ter fé. Aleluia, porque às vezes nós ficamos olhando, né? Nós pedimos, mas aí o inimigo, aleluia, ele vai se levantar e às vezes nós desanimamos. Mas nós temos que crer, nós temos que perseverar, nós temos que... Graças a Deus! Louvado seja Deus, que a nossa, aleluia, a nossa força é fraca, nossa força é pequena, mas o Deus Todo-Poderoso é o Deus do impossível. Louvado seja Deus, que para nós não é possível, para Deus é possível. Aleluia, basta a gente crer e ter essa fé. Louvado seja Deus. Graças a Deus, aleluia. Bartimeu, aleluia, ele nos animou. Quando ele viu que Jesus estava ali, ele falou, aleluia, esse é o Jesus que faz maravilhas, que opera milagres, e é hoje que eu vou receber o meu milagre. Eu não posso perder essa oportunidade. Louvado seja Bendito Deus. seja o Cordeiro. E ele pediu e ele recebeu a bênção dele através da fé dele, que ele não desanimou perante os obstáculos, perante as lutas, meus irmãos. Louvado seja Deus. Ele ali, aleluia, chamou a atenção de Deus e Deus ouviu o seu clamor através da fé dele. Vamos manter a nossa fé, vamos pedir a Jesus para estar aumentando a nossa fé. Vamos estar, aleluia, fazendo querer a vontade do Deus poderoso, meus irmãos. Louvado seja Deus. Graças a Deus, aleluias. Ele seguiu a Jesus, meus irmãos, porque às vezes, aleluia, ele ali tomou posse da vitória dele, mas ele ali